Já só puxa o microfone para ouvir. Muito bem, bom dia. Vamos todos fechar os olhos, elevar os pensamentos ao alto, elevar os pensamentos a Deus e agradecer a oportunidade que temos de estar aqui reunidos em busca de nos melhorarmos enquanto espírito. Vamos pedir que os nossos mentores nos auxiliem no dia de hoje para absorver todo o conhecimento que será transmitido, toda a informação que podemos transformar as nossas vidas e pedir que tenhamos a alegria de receber esse conhecimento nessa casa tão acolhedora, sempre agradecidos por toda a oportunidade que nos é apresentada de se transformar enquanto seres humanos e sair daqui com a energia renovada, com a esperança renovada e com a alegria de poder conquistar durante a semana tudo aquilo que nós almejamos. Respire fundo, relaxe e esteja pronto para receber todas as bênçãos, todas as alegrias, tudo aquilo que é nosso por merecimento e que a gente busca, tudo aquilo que a gente busca, a gente recebe. Muito bem, vamos então agora à nossa palestra de hoje com a Dona Araci. Obrigada. Foi lá, não foi? Pensei que eu tinha pisado no fio. Oi, gente, bom dia de novo. Vamos então continuar o nosso, eu e o microfone, as nossas reflexões, né, sobre o liberta-te do mal. Ao longo, hoje é o 5º capítulo, se não me engano, né? E ao longo desses 4, a gente já percebeu, né, que esse mal que a Joana fala é o mal que a gente causa em nós mesmos, né? O mal-estar que a gente causa nas nossas relações, no nosso dia a dia, né? E o capítulo de hoje vai falar da ditadura juvenil, né? Então a Joana, ela fala umas coisas que se a gente falasse, ia falar assim que a gente é preconceituoso, é isso e aquilo, né? Mas é a Joana de Ângeles que está falando, né? Que a cultura do nosso dia a dia, né, ela chama de odierna, exalta em demasia a juventude, oferecendo-lhe as mais belas contribuições para o prazer e o aplicar nas experiências imaturas dos compromissos para os quais o jovem ainda não se encontra psicologicamente preparado. Então ela diz que há todo um estímulo para a frivolidade por meio dos atrativos bem trabalhados, nos jogos de paixões, na TV, nas mídias, né? E aí surgem as soluções mentirosas das drogas, né? Que permite a ilusão da alegria, da renovação das energias que logo se consome. Então a gente percebe, né, nesse movimento o quanto que o jovem, acho que não está. Então a gente percebe o quanto que o jovem está meio perdido, né? E quantos pais estão meio que impotentes diante de tudo que envolve, né? Segue-se muito mais as mídias do que
o nosso próprio discernimento e o nosso sentimento em relação ao jovem, né? Então ela diz assim, que está se criando uma nova linguagem, surgem comportamentos esdrúxulos, estimulados pelos veículos de comunicação, a vulgaridade toma conta dos arraiais da sociedade e no culto exacerbado do erotismo, como se o ser humano fosse apenas o animal sexual atormentado pela libido. Então a gente vê tudo isso o tempo todo, né? Vai no shopping, no restaurante, em qualquer lugar, os filmes, assisti um filme esse fim de semana, a jovem tratava a mãe como um lixo, entende? No filme, né? Você me presta, você é isso, sai daqui, me deixa em paz, 15 anos. E isso fica meio que de modelo, porque a gente vê muitos jovens imitando o que ele vê na TV, nas novelas, né? Que está tudo envolvendo, né, para esse lado. E as mães ali tentando conquistar, tentando dizer sim com medo de desagradar. Então, por isso que ela colocou no título, né? Deixa eu só confirmar, a ditadura juvenil, porque está virando uma ditadura, o comportamento deles e tudo mais. Então, né, ela diz que as músicas, né, a cada momento surgem os deuses da alucinação. Na música estranha e agressiva, sem qualquer conteúdo de harmonia, na qual a extravagância e a alucinação dão vida aos seus mitos, assim como nos esportes, nas artes, no predomínio do agressivo e do desrespeito aos valores da dignificação da humanidade. E isso tudo bem urdido numa campanha para que haja um retorno ao primarismo, como se fosse possível a gente abandonar todas as conquistas éticas que conquistamos ao largo dos milênios de cultura, civilização e beleza. Então está se rebaixando, tenta-se ver que o nível está a cada dia mais, né? Então são coisas chocantes que a gente vê os jovens falar, fazer, o comportamento, né? Agora veja, 1823, o jovem professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que bem mais tarde seria o Kardec, aos 19 anos, ele ganhou um prêmio sobre um livro que ele fez de educação na França. Isso são registros da vida dele, né, do Hippolyte Léon. E nesse discurso que ele fez, eu peguei só um pedacinho, mas tem lá no Google, tem esse discurso, né, na Wikipédia, acho. Ele diz assim, né, que a educar cabe aos pais, né, porque a escola ensina o intelecto, né, desenvolve o intelecto, mas a educação é em casa, né. Então ele fala assim, a educação vai mais além de umas simples instruções. A educação é uma arte, a arte que faz eclodir no ser o germe das virtudes e faz abafar os vícios. Seria uma educação moral focada em valores e formação do caráter, na construção de hábitos virtuosos. Veja como envolve, como mexe na estrutura. A gente vai no restaurante, quem falou isso foi Cortella, num vídeo em que ele analisa as 4 faces da vida, as estações da vida, o nome do livro. E ele fez uma palestra, ele e Rossando Klinge, falando exatamente disso, e uma hora ele cita, né, que chegou uma família, uma criancinha pequena, menor que o meu neto aí, e antes das pessoas sentarem, filho, onde você quer sentar? Aí o menino escolhe onde ele quer. O que você quer comer? Então isso, ele falou, é uma tirania. Entende? Porque quando a gente chega, os adultos, cada um senta num canto qualquer, ninguém dá. Você quer sentar aqui? Você quer ficar na ponta? Não existe. Mas os pais estão forçando
como se fosse algo bonito, agradável de se fazer. Entende? Onde você quer sentar, filhinho? Você quer comer isso? Entende? A criança ainda não tem nem idade de escolher coisas, escolher roupa, escolher, entende? Outro dia minha filha falou assim, não, você não tem que fazer o que ele gosta, você tem que dar o que ele tem que comer, né? O meu neto, entende? Porque não é, ele precisa comer verdura, tem que ter uma verdura, uma proteína, entende? Para fazer o pratinho dele. Mas se a gente deixar, é lógico, ele vai querer comer chocolate, né? E assim é tudo, o comportamento. Então Kardec, voltando a Kardec, né, quer dizer, ao professor Hipólito Leão Denisard, ele diz, né, é uma arte porque você vai, como um artista, você vai incentivar a modelar seu filho. E ele diz que também é uma ciência de observação e pesquisa, porque é através das experiências diárias que as impressões acontecem, essas impressões vão se sedimentando na personalidade da criança. A formação dos hábitos é uma segunda natureza, gerada pelas impressões recebidas. Então o hábito sente direito, sente com educação, não grite, fale mais baixo, vai criando e vai formando o adulto que será. Mas, normalmente, ninguém olha a educação em casa por esses dois ângulos, ciência e educação. Então ele diz, a força do exemplo na formação da criança e do jovem é essencial para consolidar a disciplina moral e para construir uma personalidade livre, que sabe discernir, escolher, tomar atitude e tornar-se um adulto responsável. E a gente vê hoje jovens já com 20 e poucos anos, aquele filme que eu comentei, acho que outro dia aqui com vocês, A Forja, assistam, tem para alugar, né? Eu vi no cinema. E começa o filme, não é spoiler não, porque é bem no comecinho mesmo, né? A mãe falando para o filho de 20 anos, olha, eu te amo, mas a partir de agora você tem 30 dias para arranjar um emprego, porque caso contrário eu vou te cobrar aluguel. E o menino muito assustado, mas mãe, eu vou pagar aluguel aqui na minha própria casa? E ela fala, então dá uma olhada no que você colaborou para ter isso aqui. É tua casa? É minha. Eu mantenho essa casa. Você já tem 20 anos. Vai trabalhar e eu vou te cobrar aluguel. Se você não quiser trabalhar, vê se algum dos teus amigos que joga videogame com você vai te dar casa e comida. E ele sai, e aí começa o filme mesmo, vale a pena ver. Ele encontra um empresário que vai ajudá-lo muito. Uma das perguntas que o empresário fala para ele, como você se vê daqui a um ano? O que você quer alcançar daqui 5 anos? Como você espera estar? Faz ele pensar, refletir, se esforçar. Então isso tudo cabe aos pais desde a infância. Então ele continua dizendo aqui, educar a criança a partir das necessidades da criança. Às vezes a gente quer modelar a criança naquilo que a gente julga que vai ser o melhor e não é para o filho. A gente pode falar que é, mas na verdade é para a nossa vaidade. Eu quero meu filho assim, eu quero exibir, eu quero dizer depois ele um homem bem-sucedido, esse aí é o meu filho. Entende? Entra o ego da gente. Então ele fala, eduque a partir das necessidades, do contexto em que aquele espírito está, né? Do interesse que a criança demonstra para as coisas que ele gosta, para que ela própria encontre o sentido naquilo que ela mexe, naquilo que ela estuda, naquilo que lhe é exigido em casa. Olha, como Kardec, já naquela época, ele ia a fundo nessa questão da educação. E aplicar o que aprende é a função social do conhecimento. Não basta a gente conhecer se a gente não aplica, se a gente não vive, se a gente não experimenta aquilo que a gente aconteceu, né? Então, a motivação da criança, do jovem, é a base, tanto para o estudo escolar, como para o convívio no lar e na sociedade. Para isso, estimular a reflexão,
a observação, para que essa criança, esse jovem, desenvolva o discernimento e o poder de escolha. Para que ele possa chegar na época do colegial, do mesmo do fundamental, aí nona série, oitava série, poder dizer, não, eu não quero fumar, porque eu não gosto, eu não estou afim. Mas hoje em dia a dificuldade que o jovem tem de escolher, né, o que quer vestir, não vou botar esse tipo de roupa, não vou me encher, não vou ter, sabe, sentir, ser dominado, não ser dominado, mas ele dizer, eu sou assim, ter respeito por si próprio, né? Autoestima, você não vê mais isso no jovem, é massa, né? Então, gente, a Joana vai falando muito sobre isso, né? Dá a impressão que o investimento da loucura tem primazia desde que o jovem possa fruir até a exaustão sem nenhum amanhã à vista. É o hoje, tão focado só no agora. O que está faltando para os pais, né? Aí eu peguei um outro livro do Raul Teixeira, sobre a família, né? Paz no Lar. E uma das coisas que o Raul fala, né? A gente reencarna, isso aí é Kardec, né? O espírito reencarna para evoluir, para crescer, todos nós, né? E como é que esses filhos chegam até nós? Né? Como se forma uma família? Porque qual o meu compromisso com esse ser que eu estou pondo no mundo, né? Então, ele vai dizer, né? Que existe um planejamento baseado em oportunidades. As leis que nos orientam vão nos aproximar daqueles que podem ser um instrumento para o nosso progresso moral. Então a gente vê muito isso também no Livro dos Espíritos, né, na parte em que ele comenta retorno do espírito ao mundo carnal, né? Então, se analisa o que Kardec até pergunta. Tem vários corpos, né, em formação. Um corpo em formação, desculpa, e vários espíritos querendo reencarnar. Quem que vai pegar aquele corpo? A resposta, na minha maneira de lembrar do assunto, né, do jeito que eu formatei, é aquele cujo processo evolutivo seja compatível com o que aquela criança vai receber da família, da instrução moral, o social, enfim, é todo um contexto. No livro Transição Planetária, do Divaldo, agora já estou fugindo aqui do meu, mas eu lembrei disso agora. Ele conta, gente, podem pegar lá, são 3 livros, né? E eu acho que isso está no 3º livro da trilogia, que vieram da constelação de Touro, 10.000 espíritos, na época que teve aquele tsunami lá da Indonésia, né? Logo depois. O livro foi escrito, acho que em 2011, o primeiro. E ele fala desses 10.000, 2.000 espíritos aqui no Brasil. E o Manuel Filomeno, que é o espírito que está contando, narrando através do Divaldo, né? Conta que ele foi ver. E lá, aqueles espíritos já tinham modelado seus perispíritos para poder conviver, né, com o nosso sistema aqui da Terra, e estavam tendo um primeiro contato com os futuros pais. Os pais estavam desdobrados, né, seus corpos dormindo, e eles, acompanhados dos seus mentores, dos espíritos familiares, estava toda aquela assembleia, né? E os espíritos chegaram, se aproximaram. E depois ele narra alguns propostas desses espíritos mais evoluídos que vieram para ajudar a Terra nessa transição planetária, né? E um deles falou, eu vou ficar com aquele casal, um casalzinho jovem, muito pobre, de uma favela lá no Rio. E ele falou assim, meu propósito vai ser modificar aquele ambiente. Então, há um propósito para cada um de nós. A gente não existe acaso. Então, quando o Raul diz, há um planejamento, né? Então, como os filhos chegam?
as leis que nos orientam vão nos aproximar daqueles que podem ser instrumento para o nosso progresso. O Espírito veio, nosso filhinho veio para progredir, para crescer, para desenvolver virtudes. No capítulo do Evangelho, Honrar Pai e Mãe, acho que é o 22, bom, vocês procuram no índice Honrar Pai e Mãe, né? Tem, quando fala da ingratidão dos filhos, né? Os espíritos dizem a Kardec, né, que às vezes o espírito vem quase sempre com vínculos, com o grupo, né, justamente para se reconciliar. E Raul vai falar assim: por que não conviver com alguém que me ajudou a criar os problemas do passado e que agora em família pode colaborar para a solução? Se a gente junto éramos um grupo de arruaceiros, hoje a gente vê, aquele que já cresceu um pouquinho mais vem como pai ou mãe, o filho vem como filho, e vamos trabalhar isso junto. Vai ser difícil? Claro, vai ter dificuldade, animosidade, né? Aí ele cita um exemplo, uma mãe que contribuiu para o filho ser alguém super vaidoso, presunçoso, egoísta, que é o que estão fazendo aí de monte, né? Porque a gente vê o filho não tira, não faz nada, não pega uma meinha suja do chão, né? Não, né? Escolhe tudo que quer, bate o pé e leva. Aí ele fala, né? Na vida adulta, esse filho se deu mal. Por que se dá mal, né? Um filho que cresce, uma criança que cresce, chega à juventude e não sabe, não aceita uma regra, não tem disciplina, não aceita, como se diz, frustração, né? Estou ganhando. Tem um jovem que vem lá em casa de vez em quando pedir dinheiro, né? Então, sabe bem. Às vezes ele traz o irmãozinho dele, porque o irmãozinho tem idade do meu neto. Ele chega: ai tia, me dá um refrigerante, um refrizinho, tem uma bolachinha doce, tem não sei o que, sabe? E outro dia ele veio sozinho, eu peguei ele e falei: por que você faz isso? Por que você não pede? Olha, a calçada está aí suja, porque tem muitas árvores em volta, né? Por que você não fala assim: dona, me dá a vassoura, eu vou varrer aqui a calçada, depois você me dá outro cara? Sabe o que ele me falou? Eu fui outro dia trabalhar lá no Lava Jato. Eu passei um dia inteiro, sabe quanto eles me deram? 50 pau. Eu não vou ficar o dia inteiro para trabalhar por 50 pau. Entende? Eu falei: então você quer pedir dinheiro aqui, eu não vou te dar dinheiro e você não me volte mais. E não leve seu irmão nesse caminho. Então o jovem não quer esforço, ele quer na mão, ele quer. E se vê que ele estava mais ou menos vestido, não era um pé rapaz, entende? Mas ele quer, entende? E aí ele fala: por quê? De repente, ele está sendo educado para não fazer esforço. Deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz, eu resolvo para você, vem aqui. E vai crescendo, ele não tem mais essa força interior de enfrentar as coisas, entende? Então, é isso que ele diz. Construiu na vida anterior, ela transformou esse jovem, né, numa pessoa, né, frustrada. Hoje está lá aquela criança que se lamenta por tudo, que é inseguro, que é medroso, e ela está de mãe, né? E aí ele fala: hoje é um adulto frustrado, hoje é um espírito, né, frustrado, inseguro, medroso, cheio de complexo, mas ela está ali para ajudá-lo a sair dessa situação que no passado ela ajudou a construir. Então, veja, há sempre esse movimento da vida trazendo para o nosso dia a dia, né? A gente constitui uma família, bota o filho no mundo. De onde vem? Tem um livro excelente do Hermínio Miranda. Nossos filhos são espíritos, né? Então a rebeldia, a agressividade, a ingratidão pode vir do passado. Pode vir, de repente a criança pequenininha é agressiva, chuta a mãe, bate o pé, não quer, tem medo, tem pesadelos. Então, como ajudar? Como olhar esse filho? Não olhe. Então Raul fala, né, que a mãe, como fica gestando 9 meses,
e sente o desenvolvimento daquela criança, e realmente é muito emocionante, né? E quem é mãe sabe, né? O bebê quando mexe, você sabe, e quando sai, muitas vezes a frustração, a depressão que a gente sente pós-parto, é que justamente perdeu, não está mais aqui dentro, não é mais meu, todo mundo está pegando, paparicando ele, cadê meu filho, onde está? Né? Às vezes a gente quer o filho de volta, né? E surge então a partir disso o apego, é meu filho, eu botei no mundo, é meu filho. Mas o Hermínio Miranda, quando ele fala que nossos filhos são espíritos, né? A gente que é espírita sabe, não é nosso, é de Deus. Aliás, não é só o espírita, porque o Gibran Khalil Gibran já fala isso no livro Profeta. Os filhos são filhos da ânsia da vida. Os filhos são como seta. E Deus é o arqueiro. A mãe é o arco. A mãe já faz muito quando se flexibiliza na mão do arqueiro, que é Deus. Então, tem um espírito ali precisando ser educado, precisando de estímulos para desenvolver virtudes. E o que eu, mãe, estou fazendo? O que eu, pai, estou fazendo por esse espírito? É esse o objetivo da Joana nesse capítulo, né? Então, o Raul fala de amor, né? Que o amor nunca deve ser desproporcional, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu amo meu filho, e fica o tempo todo e beijo, eu te amo. Mas que objetivo tem esse amor? Então ele fala, né, de Deus. O amor de Deus é perfeito, é supremo, faz o sol aquecer o justo e os injustos, isso foi Jesus quem disse, né? Faz chover sobre os bons e os maus, permite a dor e o sofrimento também, as expiações e as provas, porque no amor de Deus não tem excesso nem escassez. É perfeito, é dosado naquilo que a gente precisa. Porque, como disse o Isamitiba, né? Quem ama, educa, não acoberta, não deixa que... Aí no Evangelho ele fala, pai e mãe, tem que ser igual um jardineiro, que olha cada ervinha daninha que está aparecendo para retirar. Ou seja, os vícios, as más tendências, tira, vai tirando, vai podando, vai, como você pega uma trepadeira, né? Você pega o galinho e vai orientando, então oriente seu filho para o bem, para a educação, né? Crie, né? Aí ele fala, o amor exagerado é apego, é posse, talvez até uma carência afetiva. A mãe por gestar o filho, ela acha que é uma propriedade dela, pode fazer o que quer, mas não é assim. Ali a gente viu no discurso do Kardec que não é assim, né? Você tem, é uma ciência e uma arte, você educar um filho, né? Você olhar, podar, né? Cercear aquela tendência agressiva que eles têm, né? Aí ele pergunta, né, para a gente ir concluindo, qual seria o maior aprendizado na vida em família, né? E ele fala, perceber que em família todos nós temos o que dar e o que receber dentro do grupo familiar, né? Família é crescimento recíproco e a maior vitória é perceber que ao término da jornada terrestre, pais e filhos unidos em sentimento, realizando suas metas e objetivos, cresceram para Deus, todos eles, avançaram na escalada evolutiva, vivenciaram um amor que liberta, e aí já não é mais obrigação gostar, a gente gosta, ama o filho, né? Porque além de tudo a gente é companheiro de jornada, né? Uma família torna-se um grupo amoroso e, como diria, né? Que se ajuda mutuamente. Então não tem mais a obrigação. Está também no capítulo Honrar Pai e Mãe, né? Quando Kardec fala sobre a ingratidão, porque não dá para você obrigar um filho a te amar. O amor é uma conquista, né? Do dia a dia você vai criando aquele respeito. Mas quando você vê que o teu filho é espírito, é um indivíduo, ele veio para... ele tem tarefa definida, a gente não sabe. Jesus disse para Nicodemos, né? A carne gera carne, então o filho foi feito, né?
óvulo, espermatozoide, etc. Mas o espírito, ele é como o vento. Ele sopra por onde quer, ninguém sabe. Então a gente não sabe o que o nosso filho, como espírito, ele precisa de desenvolver. Ele precisa aprimorar. Então, por isso Kardec diz que é uma ciência a educação, porque você está ali observando, olhando, atento, com o desejo de que ele, o indivíduo, se realize naquilo que ele veio fazer. Não é o que a gente quer que ele faça, que ele seja no futuro, mas é aquilo que ele veio realizar, né? Às vezes vai ser um tocador de banjo, sei lá, vender coco na praia, mas entende? Se está realizado, se quer uma vida simples, né? E muitas vezes a gente poda totalmente por causa do ego, né? Então, a Joana vai falar, né? Aqui ela continua, né? O jovem, a gente hoje está valorizando demais o jovem na aparência física, né? Ontem eu vi o filme do Alain Delon, né? A Piscina, é um filme de 60 e poucos, acho que é isso, 69 era o filme. E ele está lindo mesmo, mas ele morreu recentemente, velho e feio, né? Já tem velho bonito? Não, tem velho bonito. Ah, tem, Silvio, tem velho. Claro que sou eu. É, você. Né? Mas, de fato, aí eu estava olhando, né? Aqueles papudos, aqueles os olhos, a boca assim, né? E aí fui ver o filme, é o segundo filme que o seu Paulo passou, é o dono lá do Cine Jaraguá, de Indaiatuba, né? É o segundo filme. Outro dia ele passou O Sol por Testemunha, né? E ele estava saradão num barco assim, a vela. E ontem era a piscina o filme inteiro, 4 personagens dentro de uma piscina o tempo todo. Então o que a gente via? A Romy Schneider, e acho que a outra era a Jane Birkin, bem novinha. Mas tudo, o diretor exacerba a sensualidade o tempo todo, a exibição do corpo. Entende? É tudo focado no corpo, né? Até o Vitor olhou e falou, mas que filme, que coisa, né? Mas, entende? É só sedução, como a Joana falou aqui, como se fosse, entende? Exaurir ao máximo, usar ao máximo as sensações, né? Sensoriais do corpo. Então, e ela diz aqui assim, né, dá a impressão, né, que o investimento da loucura tem primazia desde que se possa fruir até a exaustão sem nenhum amanhã à vista. Sucede, porém, que o tempo, na sua voragem inexorável, vai reduzindo em cinzas as construções de cada dia e atirando ao passado triste tudo quanto em um momento foi determinado de glória e uma disputa guerreira, né? E onde se encontram hoje os grandes conquistadores, né? Quem os veja envelhecidos, debilitados e frágeis, com a máscara da tristeza afivelada à face, não tem ideia dos seus antigos momentos de brilho e de ostentação. Então, ontem eu me perguntei, porque Alain Delon é considerado assim um dos maiores ídolos da França, né? Artista. Mas 2 filmes tão besta, desculpem a expressão. Gente, onde que a gente estava, né? Para desejar um negócio, para achar, né? Aquele conteúdo, coisas assim, você não vê, entende? Nós estamos cada vez mais, né? Então ela diz, essa inevitável ocorrência sucede a todos quanto não desencarnaram no auge da fascinação que exerceram sobre as massas, tornando-se verdadeiros mitos na imaginação doentia dos seus fanáticos. Eu pensei, eita, lá estou eu, né? Porque era um ídolo para a gente, né? Quando se falava assim de beleza, né? Nossa, Alain Delon vinha logo na mente, né? Realmente. Então a juventude é a quadra própria para a preparação da existência, breve e longa, em que o sentido da vida caracterizar-se-á
pela construção de um futuro feliz, sem a perda da alegria inefável de viver com júbilo e com harmonia, né? Mantém-se jovem em qualquer idade todo aquele que cultiva as ideias de beleza e de serviço à sociedade. Não somente os que possuem a maquinaria orgânica, ainda que nova, mas essencialmente aquele que é capaz de amar e de sorrir, mesmo quando as ocorrências não se apresentem aureoladas de bênçãos, antes de reflexões e de dores que fazem parte da agenda evolutiva de todos, de todas as vidas. Então ela diz, os anos juvenis são relativamente poucos quando se trata de uma larga existência, mas tudo aquilo que foi armazenado nesse período da juventude irá permanecer para sempre como um direcionador das aspirações e mantenedor dos sentimentos profundos do ser. Então a gente está aqui, né, para nos preenchermos de coisas boas. Então ela diz, o que está acontecendo com a juventude? Há um efeito, como efeito disso tudo que a gente vê, da falta de direcionamento que os pais têm dificuldade em dar, né? Existe um vazio existencial, mesmo nos jovens, quase em geral, que se atiram em busca de prazeres cada vez mais exorbitantes pela perda da sensibilidade para as emoções simples e encantadoras da vida. A simplicidade, o jovem não quer mais nada simples, né? Comer um sorvetinho de casquinha do McDonald's, né? Só isso, né? Precisa de algo mais elaborado, né? Aí comer uma comidinha simples não precisa ser aquilo. Então a gente está, né? E há um chamamento da espiritualidade para que a gente volte à simplicidade, para que a gente comece a valorizar mais, sabe, o convívio, né? Sem os modismos, né? Observe-se a conduta dos fanáticos desportistas em suas reações, né? E, no entanto, juventude é a quadra primaveril preparatória para a grandeza do verão da vida. E logo depois vem o outono e o inverno, né, existencial. Como que a gente pode chegar à velhice pleno, né? Através de uma infância, né? Coberta de atenções. E a atenção não é fazer o que a criança gosta, mas é o que ela precisa, né? Então, para que seja revertida esta ordem de valores negativos, torna-se necessário restaurarem-se os princípios psicopedagógicos da atualidade, restaurar, facultando liberdades de escolha com responsabilidade de conduta, colocando-se limites na educação doméstica, a fim de que a criança compreenda que ela não é um títere, mas ela é um aprendiz da vida, e a existência não lhe transcorrerá conforme ela gostaria, mas sim consoante os padrões gerais estabelecidos por Deus. Então, transtornos graves, os comportamentos de agora constituem um período de transição agressiva que cederá lugar ao de sofrimento expungitivo e de paz renovadora que virá. Então, muitas vezes, voltando um pouquinho, 2 minutinhos, né, aos conflitos que existem, às vezes, na família, então cabe a nós espíritas voltarmos o nosso olhar. Primeiro, o filho é um espírito, é um ser imortal, o espírito vem, a gente não sabe de onde nossos filhos vieram, com quem eles estavam convivendo, onde eles estavam, quando... A gente não sabe nem de nós, que dirá deles, né? Então, buscar esse olhar que a doutrina espírita oferece, né? Meu filho é meu em parte, eu ajudei o corpo, mas quem modelou o corpo foi ele, através do psiquismo dele. Por isso que crianças nascem com deformações, né, já congênitas, problemas congênitos, porque ele modelou, porque a necessidade é dele de ter essa ou aquele problema, né?
Primeiro ponto. O segundo ponto, o que ele veio fazer? O que essa limitação, por exemplo, se houver uma limitação física, né, pede, né, na mudança interior daquela criança? O que uma criança gaga, uma criança com outro problema qualquer, o porquê? Para quê? Na verdade, muito mais o para quê do que o porquê, né? Para quê? Como que eu vou direcionar? Como que eu vou alavancar a autoestima dessa criança? Né? Como que eu vou torná-la segura dentro das suas limitações? Né? Depois a gente vê também conflitos de espíritos que são agressivos, que não gostam, às vezes, da mãe, do pai, do irmãozinho, né? E aí a gente tem que ir para aquele capítulo das reencarnações e das múltiplas vidas, né? O espírito, então, como ele disse aqui, o Raul Teixeira colocou, se aquela mãe e aquele pai colaboraram para aqueles defeitos morais daquele espírito, nada mais justo que hoje, querendo reparar, venha de novo como mãe, pai e tente melhorar, né? Tente combater, tente dar, né, subsídio para ele alavancar e se libertar daquilo, né? Então, quando a gente vê, às vezes, a gente está ali numa fase de reconciliar inimigos mesmo, né, de passado. Então, é evidente que aquela criança, isso a gente vê muito na desobsessão, crianças que falam, eu não quero essa mãe de novo, porque ela já me abandonou na outra vez. Como que eu vou confiar nela agora? Existe isso, gente. Entende? É inconsciente. A criança não tem consciência, mas tem um impulso. Ela tem a intuição. Eu já fui abandonada e vai me abandonar de novo. E de repente, né, acontece, às vezes a mãe tem que fazer uma viagem e a criança entra em desespero. Então, às vezes, a gente tem que conquistar a confiança dessa criança, né? Conquistar, passar segurança para ela, né? E tentar. Então, tem uma técnicazinha, né, que a gente fala, assim, aconselha as mães, né? A criança às vezes não dorme, está inquieta, está com medo. É muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Desencarnar a gente vai voltar para a verdadeira parte. A gente vai voltar para os nossos afins. É muito mais fácil. Agora, reencarnar, a gente vai conviver com inimigos. A gente tem um projeto que a gente não sabe se vai dar conta. Então, é difícil. Então, muitas vezes o bebê chora, o espírito está com medo de enfrentar aquilo. Então, aconchega, passa segurança para essa criança e fala, conversa com ela. Filho, vamos supor, João, hoje você é meu filho, eu te amo, vai dar tudo certo, nós vamos ser felizes. Então ele passe de segurança, porque a criança está com medo, ela não confia em você. Você já fez alguma coisa, hoje você quer reparar. Vai ser difícil a convivência? Vai. Mas aos pouquinhos, e a infância já é prolongada justamente para isso, para que a gente vá, sabe, aos poucos, conquistando aquele espírito. E ele, na fragilidade de bebê, de criancinha pequena, na dependência que ele tem da gente, do adulto, né? Porque é o adulto que cuida, que dá, que faz, ele também vai amolecendo, ele também vai percebendo que está recebendo, né? Mas junto com as coisas materiais, o tênis da moda, a roupa chique, os brinquedos, né? É dar de si, o pai e a mãe, né? Dando de si, né? Mostrando interesse real por aquela criança e sendo firme de uma forma amorosa, mas firme naquilo que não convém para aquela criança, né? Para que se torne um jovem mais equilibrado emocionalmente, né? Então, voltando aqui ao livro, né, agora já terminando, a Joana diz, né, conduzir as mentes novas aos compromissos dignificantes é dever de todos nós, indivíduos adultos, que marcham adiante, devendo deixar-lhes a trilha evolutiva assinalada pelas bênçãos que lhes facilite a ascensão, evitando assim as dores que elas sem querer estão programando para o futuro.
com aquela atitude, né? Porque o jovem acha que está fazendo tudo para o bem dele, né? Eu quero, eu vou, eu faço, né? E, no entanto, na verdade, eles estão, às vezes, né, cavando um futuro, né? Então, é dever da gente olhar mais além. A gente já veio como pai e mãe porque temos essa ascendência sobre eles e porque já conhecemos os erros do passado, né? E agora a gente precisa, então a gente não pode ceder à vontade deles, que ainda é mal direcionada por ignorância, por prazer da vida, pelas influências externas, e os pais às vezes ausentes, né? Porque a criança já de pequenininho, com seu celularzinho, já está, né, nas mídias e tal, e vai para a escola e às vezes acha-se 1000 coisas para a criança fazer, fica o dia inteirinho, né? Exacerbada de coisa, vai no inglês, vai no futebol, vai no céu, né? Então, quer dizer, levar a criança para a natureza, né? Ver as coisas simples, desenvolver a sensibilidade, gente, que está sendo perdida. Hoje você vê muito mais o sensorial, a química, as paixões, né? Paixão é emoção, né? E a sensibilidade é um sentimento, né? Então hoje, imagina você falar para um jovem, imagina do meu neto mais velho, né? Vamos ver o pôr do sol. Aí fora. A resposta deles é, aí fora, que é isso, né? Entende? Mas não tem mais isso. Mesmo os namorados, né? Ficar assim, sentar num banco de praça, gente, quem? Só na música do Rony Fon, é a mesma praça, o mesmo banco, mas quem que vai na praça hoje? Quem que quer desenvolver sensibilidade, que é muito mais profundo do que o sensorial, né? O que antecede um beijo é muito mais profundo do que o beijo em si. Tenta principalmente, né? O se aproximar, alma com alma, isso está perdido, não tem, né? Não se vê, porque os filmes mostram a selvageria, a gente até ofende a selva, os bichos, quando a gente vê 2 pessoas em determinadas cenas de filmes, né? Então é um negócio, é um negócio assim, né, exagerado, que a gente não pode dizer que é animalizado, né? Porque os animais não parecem, mas entende? Então, trazer esse jovem para o simples, andar na praia, descalço, sabe? Uma água de coco, uma coisa, um ambiente, criar, né? Desenvolver sentimentos, né? Sensibilidade, ela diz que o que está faltando é isso, né? Para que esses jovens sejam adultos melhores. Então, o convite desse capítulo, né, da tirania dos jovens, se eles estão sendo tiranos, é porque nós estamos sendo omissos, sim. Sandrinha, você quer fazer a prece? Então, gente, deu para entender? Peguem o livro. O livro é muito bom. Liberta-te do mal. Né? Obrigada. Obrigada de vocês ouvirem. Então, vamos todos elevando novamente o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo toda a oportunidade que tivemos do conhecimento para colocarmos na nossa vida, na vida da nossa família e dos nossos filhos. Que o Senhor Jesus esteja conosco e nos abençoe durante toda a nossa semana e todos os nossos dias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Vão todos com Deus. Seja.